Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre sinopse, tá? Conceitos e atividades sobre sinopse. Vamos falar um pouquinho também sobre resenha, mas nesses slides, na aula de hoje, nós não vamos explicar exatamente o conceito de resenha, vai ficar para uma próxima aula, tá? Mas vamos fazer atividades também trabalhando com a diferença da sinopse para a resenha, tá bom? Então, o que é uma sinopse? A sinopse é um texto essencialmente expositivo, que apresenta de forma resumida o conteúdo de um produto cultural, livro, filme, espetáculo musical ou teatral e outros. Tá? Então, sempre envolve um conteúdo de um produto cultural. E geralmente a intenção de antecipar ao leitor as principais informações sobre a obra, ou seja, tem a intenção de antecipar ao leitor, ou aquele que vai assistir um filme, que vai ler um livro, as principais informações, até para que a pessoa interessada na obra verifique se vale a pena ou não, se ela tem vontade de ler ou não. Na sinopse, o autor deve apresentar de modo objetivo e sucinto ou resumido os elementos essenciais da obra. Portanto, não deve haver nesse texto comentários ou avaliações pessoais. Por ser um texto objetivo, costuma ser escrito na terceira pessoa do singular. Ok? As características da sinopse. Terceira pessoa, ele ou ela, né? Quais são as características da sinopse? O título e ficha técnica da obra aparecem, né, no texto. O autor, ao escrever, deve ser objetivo e claro. Esse gênero textual deve estar em terceira pessoa. Apresenta um resumo de um produto cultural. Trata-se de um texto expositivo. Estou expondo as ideias do texto. Né? Geralmente são textos curtos com as principais informações sobre uma obra. Eu não coloco numa sinopse a minha opinião sobre a obra. Ok? Eu resumo a obra. Exemplo de uma sinopse. O filme Revolução, de Degenham, Made in Degenham, retrata a greve de 1968 nas fábricas de uma importante montadora de automóveis em Degenham, Inglaterra, que interrompeu a produção porque as operárias protestavam contra a discriminação sexual e lutavam por aumentos salariais. Segundo especialistas, foi uma ação decisiva para que o parlamento britânico aprovasse o projeto de paridade salarial. Então, em 1970, nas fábricas na Inglaterra, houveram manifestações para que acontecesse isso. Para a atriz Sally Hawkins, uma das protagonistas da trama, trata-se de um tributo à coragem das mulheres dispostas a correr riscos para obter igualdade entre os sexos no ambiente de trabalho. Logicamente, esse filme deve contar isso também, mas não teve interesse o autor dessa sinopse em colocar, mas o parlamento inglês trabalhou junto com essas pessoas que protestavam, que eram grupos de trabalhadoras mulheres, né? O parlamento inglês trabalhou fortemente para aprovar essa igualdade, né, nas leis de paridade salarial. Então essa é uma sinopse. Para que a gente entenda o que é uma sinopse, nós vamos fazer uma atividade sobre sinopse. Então, nós vamos ler uma sinopse que é do livro A Menina que Roubava Livros. Então, vamos ler. Ao perceber que a pequena Liesel Menninger, uma ladra de livros, lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Nós percebemos no começo do livro, né, que quem narra a história é a morte. Né? Então é bem interessante essa situação. A mãe, que é uma comunista perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. Então, adotaram para ter um recurso salarial a mais, né, para aumentar a renda da família. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que
ela ainda não sabe ler. Assombrada por pesadelos, ela compensa o medo e a solidão das noites com a conivência do pai adotivo, um pintor de parede bonachão, que lhe dá lições de leitura. Então ele ensina ela a ler. Alfabetizada sob vistas grossas da madrasta, ou seja, a madrasta não gostava dessa ideia, Liesel canaliza urgências para a literatura. Em tempos de livros incendiados, ela os furta ou os lê na biblioteca do prefeito da cidade. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. Teme a dona da loja da esquina, que é uma colaboradora do Terceiro Reich. Faz amizade com um garoto obrigado a integrar a juventude hitlerista, né? E ajuda o pai a esconder no porão um judeu que escreve livros artesanais para contar a sua parte naquela história. Aliás, essa questão da juventude hitlerista é uma característica de partidos socialistas, partidos ditos progressistas, de influenciar a juventude, né? Criando grêmios estudantis, criando juventudes que são doutrinadas pelo partido e assim por diante. Tá? Isso acontece há muito tempo na humanidade. Então, olha só, de acordo com a sinopse da obra, a menina que roubava livros, onde e em que época ocorre a história? Então, tudo ocorre na Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, qual é a resposta correta? A história ocorre em um subúrbio pobre de uma cidade alemã na Segunda Guerra Mundial. Ok? O texto lido é uma sinopse. Qual das afirmações a seguir comprova isso? O que comprova isso? As informações são sucintas, claras e objetivas. Então, a letra A é a resposta certa. Porque, para ser uma sinopse, as informações são sucintas, claras e objetivas. Número 12. Que características da obra retratada na sinopse mais lhe chamou a atenção? Essa característica o fez sentir vontade de ler ou não o livro? Sim, né? É uma resposta pessoal, mas eu vou falar sobre o que eu penso. Me fez vontade de ler, porque, particularmente, na Segunda Guerra, assim como hoje acontece no mundo inteiro, porque na Segunda Guerra se destruíram livros. Quando Alexandre o Grande invadia, né, as cidades que ele dominava, também ele queimava livros. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, também foi queimada numa outra invasão muçulmana. Então a história mostra que os seres que querem o poder, eles tentam destruir a história. E nós estamos vivenciando isso hoje, né? Estão tentando destruir o Jesus Cristo histórico, estão tentando destruir os nossos heróis, a nossa bandeira, em várias situações que caracterizam justamente o que aconteceu nessa história, nessa parte da história do mundo, né? Que é narrada no livro A Menina que Roubava Livros. Então isso me faz ter vontade de ler. 13. Nos trechos a seguir indique se a palavra ou expressão destacada expressa uma circunstância de tempo, lugar ou negação. Então vamos ler. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã. Quando eu falo subúrbio pobre, para o subúrbio pobre, eu estou indicando uma circunstância de lugar. Vamos ver a segunda. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. Quando eu digo ao longo dos anos, eu estou me referindo, expressando uma circunstância de tempo. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. O não é negação, é uma circunstância de negação. Eu estou indicando que eu nego a ação verbal. Na 14, sobre o termo que exprime circunstância nas orações, é correto afirmar: trata-se do adjunto adnominal que consiste em adjetivos e locuções adjetivas.
é o adjunto adverbial constituído por advérbios e locuções adverbiais. Ele representa o sujeito da oração. Olha só. O termo que exprime circunstância, ou seja, esses termos aqui, forma o sintagma nominal que corresponde a substantivos e complementos. Que compreende, né, substantivos e complementos. Esses termos que nós estamos falando, que são esses aqui, são termos que expressam circunstâncias. No caso, há um verbo. No caso, para o subgrupo pobre, está se referindo a uma situação de lugar, se referindo a uma situação de negação. Essas palavras aqui, elas indicam circunstâncias nas orações, elas são adjuntos adverbiais, que são constituídos por advérbios ou locuções adverbiais. Ok? Então vamos ver aqui, o que é um adjunto adverbial? Adjunto adverbial é o termo que acrescenta uma circunstância a um verbo, um adjetivo, ao próprio advérbio ou a uma oração inteira. Quem é o adjunto adverbial? Os advérbios ou locuções adverbiais. Agora vamos ver aqui exemplos, né? Agora desligue isso e vá dormir. A palavra agora é um advérbio. E é um adjunto adverbial porque está complementando, né, exprimindo uma circunstância ao verbo desligar. Amélia quase morreu de susto. De susto é um adjunto adverbial e é uma locução adverbial que está se referindo ao verbo morrer, que indica a causa da morte. Aqui indica o tempo do desligamento e aqui a causa da morte. Qual é a diferença do adjunto adverbial para o adjunto adnominal? Por exemplo, as meninas bonitas. Bonita é um adjetivo que caracteriza um substantivo, por isso é um adjunto adnominal. Por que adjunto adverbial é diferente? Porque adjunto adverbial acrescenta um sentido a verbos, adjetivos, advérbios. Adjunto adnominal acrescenta um sentido a substantivos. Ok? Quais circunstâncias as expressões destacadas indicam? Então eu tenho aqui circunstâncias de lugar, de tempo e de modo. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro. No trajeto indica lugar. Alfabetizada sob vistas grossas, alfabetizada contra a vontade, né? Indica modo. Em tempos de livros incendiados, indica tempo. Ok? Então, são circunstâncias. Por que a gente trabalha essas circunstâncias? Porque o advérbio e as locuções adverbiais, ou seja, os adjuntos adverbiais, acrescentam circunstâncias de sentido, acrescentam significado. Complete as orações com um advérbio ou locução adverbial conforme a circunstância indicada. Eles resolveram dar aulas de teatro. Modo. Como é que eu escrevo aqui? Eles resolveram dar aulas de teatro animadamente. Indicou o modo. Aqui, preciso ler com intensidade. Preciso ler muito para conseguir finalizar o livro até o fim do mês. Muito indica intensidade. Ela apresentou os resultados da pesquisa tempo. Ela apresentou os resultados da pesquisa ontem, indica tempo. Ela apresentou os resultados da pesquisa hoje, indica tempo. As crianças foram encontradas aqui, que indica lugar. As crianças foram encontradas na escola, indica lugar. As crianças foram encontradas no mercado, indica lugar. Ela, com negação, ela não pode viajar com toda a turma. Negação, né? É não. E aqui indique se as palavras destacadas são consideradas adjetivos ou advérbios. Explique o seu raciocínio. Eles sempre falam sério. Né? Eles sempre falam sério. Então, eles sempre falam, eu tenho que colocar aqui se isso aqui é um adjetivo ou um advérbio. Eu estou me referindo, ó,
Vamos marcar aqui para a gente responder de forma correta. Esse sério está se referindo ao verbo falar. Então é um advérbio, porque está complementando um verbo. Homens sérios está se referindo a homens, que é um substantivo. Então é um adjetivo. A resposta certa. Certo está se referindo à resposta. Então é um adjetivo. As alunas agiram certo. Certo está se referindo a um verbo. Então é um advérbio. Os funcionários rápidos. Rápido está se referindo a funcionários. Então é um adjetivo. Minhas amigas andam rápido. Andam é um verbo. Então isso aqui é um advérbio. Então, se refere a um advérbio, a um verbo, é um advérbio. Se refere a um substantivo, é um adjetivo. Aí, então, nós vamos para ver a diferença, né? Trabalhar uma resenha. Por quê? Nós trabalhamos no primeiro texto uma sinopse. Agora nós vamos ver qual é a diferença da sinopse para a resenha. Então, essa resenha começa com o seguinte título. 9 coisas que o filme divertidamente nos ensina sobre o cérebro e as emoções. A animação vencedora do Oscar se passa dentro da cabeça de uma criança e diz muito sobre a forma como lidamos com os sentimentos. O filme Divertidamente, sucesso de público e crítica da Disney e da Pixar, conta com a história de Riley, uma garota de 11 anos que enfrenta uma série de mudanças em sua vida. O enredo se desenrola dentro da cabeça da menina, onde 5 emoções, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, são responsáveis por processar as informações e armazenar as memórias. Abaixo, listamos 9 conceitos trabalhados nas cenas que encontram respaldo na ciência. Número 1. As memórias são fixadas pelas emoções. Número 2. Não existe sentimento melhor ou pior. Apesar de preferirmos os momentos alegres de nossa vida, cada emoção tem sua importância e é necessário saber usá-las da melhor forma possível diante dos desafios. Número 3. A tristeza é necessária. A personagem Alegria tenta a todo momento sufocar e ignorar a tristeza. A animação faz uma crítica ao mundo atual em que precisamos estar felizes o tempo todo, a qualquer custo. Comenta Cleide. Há ocasiões em que um pouco de melancolia é essencial para encarar e lidar com as dificuldades que surgem em nossa vida. O medo nos faz sobreviver, assim como o nojo. Muita alegria é ruim. A raiva impede injustiças. Calma, ninguém está falando que gritar e quebrar tudo são soluções para os problemas. Mas especialistas na área de psicologia concordam que esse sentimento tem o potencial de indignar e corrigir eventuais injustiças. Há memórias que acabam apagadas. E esquecer pode ser algo bom. A memória define e influencia a nossa personalidade. E 9, nós temos um verdadeiro arquivo de memórias. Bom, nós percebemos, quando lemos esse texto, a diferença gritante entre a sinopse e a resenha. A sinopse ela é um resumo da obra, bem sucinto, curto, objetivo. A resenha, ela fala sobre a obra e exprime uma opinião. Então vamos ver aqui. O texto apresenta o filme divertidamente, de maneira descontraída e divertida. Qual das informações a seguir comprova que o texto lido é uma resenha? A resposta certa é: o autor expõe comentários particulares sobre o filme. Tá? Essa é a resposta certa. Por quê? Porque a resenha permite isso. O que você entendeu da trama do filme? Isso aqui é uma resposta pessoal, mas a gente entende que é um filme que explica muito sobre a importância dos sentimentos e como a gente deve ter um equilíbrio entre os sentimentos, né? Então, cada um vai ter uma visão diferente, né? Número 20. Em qual das frases a passagem destacada representa um comentário, uma apreciação do autor sobre a obra? O filme Divertidamente conta a história de Riley, uma garota de 11 anos que enfrenta uma série de mudanças em sua vida.
E a animação vencedora do Oscar se passa dentro da cabeça de uma criança e diz muito sobre a forma como lidamos com os sentimentos. Percebam que nesse primeiro enunciado, ele está escrevendo sobre o filme. No segundo, ele está expressando a sua opinião. Tá? Então essa é a resposta certa. A palavra destacada na frase é classificada como advérbio. Que circunstância ela exprime e por qual outro termo pode ser substituída sem alterar o sentido do texto? A animação vencedora do Oscar se passa dentro da cabeça de uma criança e diz muito sobre a forma como lidamos com os sentimentos. Muito expressa intensidade e pode ser substituído por bastante. Beleza? Observe os advérbios das orações e indique que circunstâncias exprimem. Abaixo, listamos 9 conceitos trabalhados nas cenas que encontram respaldo na ciência. Abaixo indica circunstâncias de lugar. Não existe sentimento melhor ou pior. Não indica negação. E aqui preencha as lacunas com advérbios que exprimam as circunstâncias indicadas entre parênteses. Então, na primeira questão, eu tenho que indicar dúvida. Então, talvez eu vá à praia nas férias. Talvez indica dúvida. Na segunda, eu tenho que indicar a afirmação. Ela vai certamente ao churrasco com os seus amigos. Ela vai com certeza ao churrasco com seus amigos. Afirmação. Na terceira, lugar. Não pretendemos morar aqui por muito tempo. Aqui indica lugar. Não pretendemos morar em São Paulo por muito tempo. Em São Paulo indica lugar. Na quarta, eu tenho que indicar modo. Então, corri velozmente para não perder o ônibus. Corri rapidamente para não perder o ônibus. Corri com pressa para não perder o ônibus. Tá? Todas essas 3 situações indicam modo. Na outra questão, nas orações a seguir, substitua o advérbio por uma locução adverbial. Tomamos a decisão calmamente, porque queríamos fazer a melhor viagem. Então, assim, eu vou substituir calmamente com tomamos a decisão com calma. Uma locução adverbial. Depois de ser aplaudida em pé, ela reagiu pacientemente. Ela reagiu com paciência. Uma locução adverbial. Todos se comportaram educadamente. Todos se comportaram com educação. Outra locução adverbial. Transcreva as locuções adverbiais das frases seguintes. Então eu vou ter que ler essas frases e ver onde eu tenho locuções adverbiais e eu vou ter que dizer se elas indicam lugar, tempo ou modo. Vamos ver? Então, assim, todos os candidatos preencheram a folha de respostas dos testes com atenção. Vamos pegar aqui e marcar. Com atenção. Com atenção indica modo. O grupo, naquele dia, terminou o trabalho. Naquele dia indica tempo. Com rapidez, o funcionário resolveu o problema. Com rapidez indica modo. À noite, farei um passeio. À noite indica tempo. No Brasil, há muitas belezas naturais. No Brasil indica lugar. Então, todas essas locuções adverbiais indicam uma circunstância. Beleza? Por hoje é só. Até a próxima aula.